Deus é bom, é uma grande alegria para nós estarmos aqui reunidos na presença do Senhor Jesus para compartilhar a sua palavra. Deus é bom, Deus é maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo nos ama, Ele sempre tem algo a falar para a sua igreja, para o seu povo, para edificar os nossos corações, amém? Então nós vamos, aqueles que puderem, quiserem, se colocarem de pé para a leitura da palavra do Senhor, que nós vamos estar lendo numa carta de Judas, versículos 3 e 4. Eu não vou falar o capítulo, que só tem um capítulo, então é só o versículo mesmo. O capítulo é sempre o primeiro. Judas só tem, é uma carta curta. Então diz assim, carta de Judas: Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, que o Senhor esteja, Senhor, nos ensinando, Pai, falando a cada coração pelo teu Espírito, novamente lhe pedimos em um santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos? Então aqui, Judas, segundo eu li numa das introduções dessa carta, não é bem certo quem é esse Judas, mas existe uma inferência que ele seja um dos irmãos do Senhor Jesus, irmão de Tiago. Logo no início ele fala, Judas, irmão de Tiago e servo de Jesus Cristo. Então, parece que só tem dois irmãos conhecidos na Bíblia, que seria Tiago e Judas, seriam os irmãos de Jesus. Então, isso é só um detalhe. O escritor dessa carta, ele fala desde o início, é uma carta geral a todo o povo de Deus, e ele fala desde o início que ele queria escrever a respeito da comum salvação que foi dada aos santos. Mas ele foi instado, ele sentiu que era necessário que falasse sobre eles a respeito de um assunto, que era um assunto um tanto pouco mais amargo ou difícil, mas era necessário. Às vezes a palavra de Deus tem certas coisas que não são tão doces, mas elas são muito necessárias para nos alertar, para nos prevenir. É que nem um remédio. O remédio às vezes tem um gostinho um pouco amargo, mas ele é importante para nos manter sãos, amém? Não é isso? Então, ele estava exortando a lutar ou a batalhar pela fé. É importante a gente entender que quando fala aqui batalhar pela fé, significa a exortar a perseverar na fé e resistir ao engano e falsas doutrinas, mas não ser briguento e contencioso. Porque às vezes as pessoas confundem batalhar pela fé com contender contra pessoas, e não é isso que Deus ensina. Então não precisa ninguém se levantar a bandeira e procurar contenda. Pelo contrário, a Bíblia diz que o homem de Deus não convém contender, mas ser apto para ensinar, brando, Então, essa batalha tem que ser entendida dentro desse contexto. E ele falava por que batalhar pela fé. É interessante que ele fala que certos indivíduos se infiltraram no meio da igreja, no meio de vocês, dissimuladamente. Então, quer dizer, o mal, as falsas doutrinas, ou as pessoas que não têm esta fé estabelecida em seus corações corretamente, muitas vezes eles se infiltram. O que é uma infiltração? Vai entrando onde tem uma brecha, E dissimuladamente, quer dizer, não é fácil de perceber.
dissimuladamente ou disfarçadamente, sem ser percebido. Eles não querem ser percebidos, eles entram assim, camufladamente, quer dizer, às vezes é um lobo, mas está ali numa pele de cordeiro, de ovelha. Então eles entram no meio de vocês, no meio da igreja. Agora, a gente percebe o propósito dos seus corações por aquilo que eles falam, ou que eles fazem. Eles querem transformar a graça de Deus em libertinagem. Isso lembra bem situações que nós vivemos hoje, né? Pessoas que querem transformar a graça de Deus em pretexto para libertinagem. E negam o Senhor Jesus Cristo. Então, o alvo dessas pessoas é entrar na igreja com esse propósito. E eles entram dissimuladamente, disfarçadamente. A grande dificuldade de reconhecer o mal, muitas vezes no meio da igreja, é que ele entra infiltrado, ele entra assim, no meio de um monte de verdade. A Bíblia diz o quê? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Vamos ler lá em 1 Coríntios 5, 6. Então, é um pouquinho, ele vai entrando de pouquinho em pouquinho, um pouquinho de fermento aqui, pega ali aquela massa toda, a doutrina certa, mas vamos lançar um pouquinho de fermento. Aí vê o que acontece, o fermento, ele vai crescendo e leveda toda a massa. Aqui diz assim, Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Aí continuando, 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então ele vai falar, livrem-se do fermento velho. Vocês não precisam de fermento para fazer crescer a doutrina de Deus. Não precisa enfeitar, botar chamarizes, botar coisa assim que vai atrair as multidões. Não precisa. A doutrina verdadeira de Cristo é suficiente. Porque o nosso Cordeiro Pascal, que é o nosso alimento, da nossa fé, ele foi sacrificado. Então a gente vê já um símbolo do sacrifício que houve ali, inicialmente revelado ali na Páscoa, quando os filhos de Israel saíram do Egito. Eles tinham que comer o cordeiro, o quê? Com ervas amargas e pão sem fermento. Então é uma ilustração. O que ocorre, o fermento a maioria das vezes que é usado na palavra de Deus, é usado para se referir ao mal, ao orgulho. Por isso que ele fala, o orgulho de vocês não é bom. Há coisas que denotam orgulho, maldade, concupiscências, coisas ruins, coisas que não vêm do Senhor Jesus e não são compatíveis com o seu ensino. Então, por isso que nós devemos ter muito cuidado com o fermento. Lá em Mateus 13, 33, olha o que diz, uma das parábolas de Cristo, que a gente pode citar nesse contexto, né? Diz assim, o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, né? Até que, versículo 34, e toda a massa ficou fermentada. Quer dizer, o fermento tem essa propriedade. O Senhor Jesus falou, semelhante ao fermento, que a mulher coloca num pouco de farinha e fica tudo fermentado. Então mostra que, muitas vezes, esse fermento, no sentido de ser falsas doutrinas, é colocada pela própria mulher. Quer dizer, pessoas que, no caso, existe uma igreja que não é a seguidora das verdades de Cristo fielmente, mas que deturpam elas para a sua própria perdição. Então, pela própria mulher, introduz esse fermento. Então, batalhar pela fé comum, ou lutar pela fé comum, é uma recomendação, uma exortação, para que a nossa fé seja bem estabelecida sobre o fundamento verdadeiro, o único fundamento que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não há outro fundamento para a nossa fé.
Não há outro fundamento sobre o qual a igreja do Senhor possa ser edificada. Ele é a pedra angular, a rocha de esquina. Então, batalhar pela fé comum é importante, porque a fé certa, correta, a fé bíblica, fundamentada na palavra de Deus, leva o homem de Deus a ter pensamentos corretos, pensamentos alinhados com o Espírito de Deus, conectados aos céus. Ele, tendo pensamentos corretos, ele faz brotar em seus corações, conduzir a pessoa até ações justas, ações alinhadas, a justiça que provém da fé, que deve ser colocada em prática. Então, o pensamento correto, estabelecido na fé correta, leva a atitudes ou ações justas diante de Deus. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. A fé que é só de palavras vazias, ela é tão morta como um corpo sem espírito. Está morto, sem alma. Então, conduz ações justas perante Deus, que produz, por sua vez, hábitos corretos. É o hábito de buscar Deus, é o hábito de orar, é o hábito de resistir ao mal, é o hábito de examinar as coisas, de buscar a orientação de Deus. Isso tudo são as nossas ações, elas são facilmente transformadas em hábitos, tanto as boas como as más. Mas no contexto aqui, o que se espera é que uma fé corretamente fundamentada e vivenciada conduza a hábitos bons diante de Deus. Amém? E os hábitos bons, por sua vez, edificam a nossa fé. Vai edificando. A edificação tem que ser um trabalho assim, constante, como o próprio Senhor Jesus ensinou. Bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Será como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram ali, todas as intempéries, mas não puderam derrubá-las, porque ela estava edificada, sustentada onde? Na rocha, que é Jesus, e não na areia, que são os pensamentos humanos, que ficam aí voando por aí, de acordo com todo o vento de doutrina, Isso é o contrário daquilo que Cristo quer para nós. Então, por isso que a nossa fé é atacada, por isso é que vem as falsas doutrinas, para nos afastar desse fundamento. É esse o objetivo do nosso adversário. Então, nós vemos que Jesus Cristo, ele nos adverte contra esta triste, vamos dizer assim, realidade, mas é uma realidade bíblica, que o Senhor permite e nós estamos capacitados a enfrentá-la e vencê-la por meio da nossa fé. Lá em Apocalipse 2,14, quando Jesus falava, através do apóstolo João, para a igreja em Pérgamo, ele alerta assim, no versículo 14 do capítulo 2 de Apocalipse. Diz assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Versículo 15. É a continuação do 14, desculpa. Induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e praticar imoralidade sexual. Versículo 15. De igual modo, você também, os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Então, quer dizer, esse Nicolau, que deu origem ao nome desses ensinos, daqueles que seguiam os ensinos dele, é um dos tais que se infiltrou no meio da igreja. A gente não sabe direito qual é o ensino, mas normalmente está associado a isso, a imoralidade sexual e idolatria. Tem pessoas que acreditam, já existem escritos, registros, que diziam assim: não, o espírito é que é bom,
o corpo é mau. Então não tem problema o corpo ficar fazendo o que a carne quer fazer, porque o espírito é que vai, né, se encontrar com Deus no céu, tal. Então o corpo ele fica assim mesmo, tipo deixa, passa pano, né? É muito parecido também com o contexto que a gente vê hoje aí de uma tal de hipergraça. Não, você está salvo para sempre, você é falho, mas todo mundo é, mas você foi eleito, predestinado, tal, e você pode viver a vida aí do seu jeito, que no final vai dar tudo certo. No Nicolaíta é mais ou menos algo assim, não estou afirmando peremptoriamente, mas estou dizendo que é algo nessa linha de raciocínio. Isso, inevitavelmente, conduzia as pessoas ao quê? Aquilo que o inimigo quer. Idolatria e imoralidade sexual. E ele fala antes do ensino de Balaão. Ele cita um personagem lá do Velho Testamento, lá do livro de Números, Balaão, que Balaque, um dos reis lá dos midianitas, né, queria prejudicar o povo de Israel e foi procurar Balaão para que amaldiçoasse o povo. Esse Balaão é um personagem muito controvertido da época. Não é à toa que em várias cartas os falsos líderes são associados a esse personagem. Era um homem que poderia abrir a boca e falar mistérios de Deus e ao mesmo tempo se vender por dinheiro, para amaldiçoar o povo de Deus ou, pior, ensinar o inimigo a armar armadilhas contra o povo de Deus. Quer dizer, por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado. Não é só porque o homem faz milagres ou demonstra coisas que a Bíblia diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E toma cuidado, quer dizer, nós fizemos grandes milagres, expulsamos demônios, fizemos isso e aquilo, se não tiver o fruto do Espírito, a vida em santidade, Jesus vai falar, nunca vos conheci. Então toma cuidado, porque Balaão é o tipo desse personagem. Ele falava coisas que a gente vê na Bíblia, está tudo certo, ele profetizou, falou, proferiu palavras, mas ao mesmo tempo a caminhada dele mostrava que ele vivia uma duplicidade. Então, por isso ele é tipo, muitas vezes os falsos ensinos, falsos líderes que se infiltram no meio da igreja, são associados a esse personagem chamado Balaão. E ele, Balaque, não conseguiu que ele amaldiçoasse o povo de Deus, que ele tentava, mas não conseguia. A gente não vai ler a história, né, do contexto, mas está lá no livro de Números. Eu vou falar rapidamente, mas ele foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E ele falou, só vou falar aquilo que Deus permitir. Mas em um determinado momento, Deus falou, não vai, e ele foi. E a mula ali viu um anjo que estava pronto para interromper a caminhada daquele sujeito. E a mula não quis seguir o caminho. E ele foi, bateu na mula, porque a mula, Deus fez com que ela falasse e expusesse a insensatez daquele homem. E ele abriu os olhos e viu que ali, se ele continuasse naquela meada, ele ia morrer. Naquele momento, porque mais tarde ele foi morto. Então, Balaão, ele continuou na sua caminhada, ele não conseguiu amaldiçoar ao povo de Deus, mas ele aqui diz, ele ensinou Balaque a armar armadilhas. E a armadilha foi justamente isso, é fazer com que os filhos de Israel chamassem mulheres midianitas para terem relações sexuais ilícitas no meio do povo. Um deles, que era da Simeonita, ele chamou uma das filhas, né, lá de um dos reis dos midianitas e trouxe para o acampamento. Então você vê, e a ira de Deus se acendeu contra o povo, porque aquilo ali começou a seguir um rastilho ali. Então, nós vemos o perigo da idolatria, da imoralidade, que é isso que Balaque ensinou, porque falou, olha, esse povo aí é santo, ele é abençoado por Deus. Enquanto eles estiverem caminhando na presença de Deus, não tem o que fazer, eu não posso amaldiçoar eles. Não posso. Como é que eu vou amaldiçoar? Tem um texto da Bíblia que fala, como vai amaldiçoar aquele a quem Deus não amaldiçoou? Não dá. Ou outros,
maldição sem causa, né, não encontra pouso. Então, quer dizer, como é que vai amaldiçoar? Então, a gente tem que arrumar um jeito deles se contaminarem, eles saírem da presença de Deus, e aí vai ter a brecha para o inimigo entrar. Então, o inimigo tenta, através do falso ensino, fazer com que a gente se afaste do caminho do Senhor, e aí sim ele pode fazer a sua obra de destruição. O objetivo dele é abalar a nossa fé. Então, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, falou: eu tenho contra a igreja de Pérgamo alguns que se apegam a ensinos errados, como Balaão ensinou a Balaque a armar armadilhas contra o meu povo, lá no passado. Mas o que ele diz lá no versículo 16 do capítulo 2 de Apocalipse? Vamos ler. O que Jesus falou e exortou a igreja a fazer, quando tinha esses ensinos errados. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Amém? A melhor forma de ir contra a falsa doutrina é com a palavra de Deus. Nós vemos o culto desta manhã, quantas vezes foi falado para ler a palavra, permanecer na palavra, estar na palavra, se alimentar da palavra. É a maneira. Jesus luta contra esses indivíduos com a espada que sai da sua boca. É a palavra de Deus revelada através da boca do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, é esta a arma do cristão. É essa arma. Nós devemos examinar as Escrituras, porque muitas vezes o mal entra insidiosamente. Eu me lembro que eu participei de um grupo cristão, evangélico, que era muito bom na doutrina, mas a teologia da prosperidade foi entrando, pouquinho, e ela foi crescendo, até que só se falava nisso. É aquele fermento, ele entra um pouquinho só aqui, mistura nas coisas boas, ainda é uma igreja boa, ainda fala ali as coisas de Deus, mas vamos botar uma pitadinha de prosperidade, uma coisa assim, um materialismo cristão, né? O espírito de Balaão, que ele, por ganância, pela recompensa material, ele deixou-se levar. Então, nós vamos fazer isto e vamos ver o que acontece. O que acontece é que o fermento cresce. E quando vê aquela igreja que era boa, já estava toda só materialista. E a gente não percebia, porque entrou de pouquinho em pouquinho, aos poucos. Foi de uma vez. Não houve um alerta, olha, cuidado. Não, foi entrando, crescendo. Quando viu, só tinha fermento naquela massa. Atenção, igreja do Senhor, porque isso ainda é verdade. Várias falsas doutrinas vão tentando se infiltrar. E Jesus falou: arrependa-se, se não irei até aí sem demora, lutarei contra eles com a espada que está na minha boca. Balaão, ele foi morto mais tarde, depois dessa revolta que ele induziu, né? Ele foi morto pelo povo de Deus à espada. E é com a espada da palavra que Jesus Cristo vai julgar essas pessoas. Amém? E que nós temos a espada da palavra para lutar contra este engano. Agora nós vemos que o objetivo do engano é negar a Cristo, incentivando a imoralidade sexual e libertinagem, como já foi dito. Como nós vemos lá, Cristo é a pedra fundamental sobre a qual a igreja é edificada. Então, negar a Cristo não precisa ser negar assim, falar uma coisa frontalmente contra Cristo, que aí vai ser percebido. Não, Cristo não nasceu de uma virgem. Todo mundo vai perceber. Cristo, ele, ou qualquer um, não ressuscitou, todo mundo vai receber. Não veio num corpo de carne, todo mundo vai perceber. Agora falar, Cristo, né, nega Cristo, nega as obras de Cristo. Cristo não liberta do pecado, nem dá poder à igreja para vencer o pecado. Isso é uma coisa, entra mais fácil, não é? A pessoa fica, vamos no Val da Valsa.
porque, afinal, temos outras doutrinas que ensinam que é possível permanecer assim e não tem problema nenhum. Né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Você confessou a Jesus, não precisa mais vigiar, orar, jejuar, como o irmão falou, não precisa mais buscar a Deus, vai ali, não precisa ficar cear, não precisa ficar vigiar para ficar de pé, quem está de pé cuida que não cai. Então, são coisas, eles negam Jesus, às vezes não de uma forma frontal, mas de uma forma indireta. E por isso nós devemos ter atenção para o que a Bíblia nos fala a respeito de Jesus. Um fato interessante que eu tenho ouvido muito na igreja, e parece um paradoxo, uma contradição. E nós vamos antes ler um texto para a gente deixar isso bem claro, sobre quem é Jesus. Lá em Lucas 5, 31 e 32, Jesus falou para o povo, para os discípulos, porque ele estava sendo confrontado ou indagado sobre o porquê que ele comia com publicanos e pecadores. A questão era essa. E ele respondeu dessa maneira. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Continuando, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então ele comparou aquela situação daquelas pessoas que eram consideradas pecadoras pela sociedade lá judaica daquele tempo, e não entendiam porque um mestre, um rabino, que é considerado um profeta, fosse reunir com aquele tipo de gente, e ele comparou a situação deles a uma doença. E chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, os sãos, ou aqueles que se acham sãos, não precisam de mim, do médico, mas sim os doentes. Irmãos, Jesus, então, ele se comparou ao médico. Ele era um médico, por isso que ele estava lá, para curar, e não para deixar que aquelas pessoas permanecessem do mesmo jeito. Amém? É para curar. E o pecado é uma doença. E hoje em dia, a gente ouve, nessa igreja aí, como é que é a situação dele? Vocês acolhem as pessoas que são pecadoras, que nem Jesus ali foi, os meretrizes, publicanos, zelotes, né? Vocês acolhem esse tipo de gente? Acolhemos, mas não para que eles permaneçam do mesmo jeito. É óbvio. Mas isso já está tão comum, tantas igrejas que acolhem e falam que não tem jeito para o pecado, não tem saída, não tem cura, é um médico como se Jesus fosse um médico que não pudesse curar, pudesse só dar um comprimidinho para a pessoa ficar anestesiada com a sua doença. Tem irmão aqui que é médico, né? Vai chegar lá no hospital, um doente. Tem médico que às vezes fala, ó, esse teu caso aqui, não sei, ou porque eu não sei qual é a doença, ou porque eu não sei, não tem cura, não tem remédio aqui, você está em um estado muito terminal. Eu vou dar um paliativo para você continuar convivendo, anestesiado com essa doença. Muitas doutrinas são ensinadas em muitas igrejas e ensinam o pecador apenas um paliativo para ele continuar pecando, ou no seu estado. E Jesus não é esse tipo de médico, porque o pecado destrói o ser humano. Como é que poderia um médico da qualidade do Senhor Jesus, que morreu pelos nossos pecados, que levou os nossos pecados na cruz do madeiro, ser esse tipo de médico, que vai simplesmente aliviar a consciência das pessoas, para que as pessoas não sofram, não se arrependam, não se entristeçam. Isso não é cabível. Mas ali é que está. Doutrinas que ensinam isso. Não dão esperança ao pecador ser liberto. Não dão esperança da graça de Cristo ser uma graça transformadora, e renovadora, e salvadora, e santificadora. Amém? Então, a graça de Cristo é assim. O nosso Jesus é o médico que efetivamente cura
qualquer doença, qualquer pecado, pode chegar o maior pecador, se ele se arrepende, se ele se converte e se ele crê, ele encontra o poder, a graça e encontra o Senhor Jesus de braços abertos para recebê-lo e transformá-lo, amém? Glória a Deus. Então nós devemos saber qual é a qualidade do nosso Senhor, para não negá-lo ou o seu poder, mesmo que indiretamente, porque é isso que o inimigo deseja. Uma igreja acomodada, uma igreja afastada, uma igreja voltada para o mundo. E não é isso que o Senhor tem para nós, voltada para o mundo para pregar o Evangelho, mas não para se desviar. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele é esse médico. Ele é um médico misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para salvar os que são tentados. E diz ainda que nós convíamos que nós tivéssemos sumo sacerdote assim, porque assim como Jesus Cristo participou de carne e sangue, e os filhos têm participação de carne e sangue, ele também participou dessas coisas para que pela sua carne, pelo seu sangue, ele alcançasse para nós uma eterna salvação. Amém? E isto é o Evangelho de Cristo, isso é o Evangelho verdadeiro, este é o Evangelho fiel. Jesus Cristo falou, a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Está falando que se alguém crê no sacrifício dele, que ele se fez homem, Deus se fez homem, assumiu, sofreu pelos nossos pecados, derramou seu sangue puro na cruz, isso é uma verdadeira comida, este é uma verdadeira bebida. E aquele que de mim se alimenta viverá eternamente. Amém? É isso que Cristo quer fazer em nossas vidas. É isso que a mensagem que nós devemos levar aos perdidos. É essa mensagem que os perdidos estão ansiosos para ouvir. Amém? Então nós vemos que o nosso Salvador é assim, um Deus cheio de compaixão e misericórdia, não para deixar as pessoas entregues ao poder do pecado, mas para libertá-las e salvá-las. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos isso. A fé, quem fala batalhar pela fé, a fé é importantíssima. A fé, ela alegra o coração de Deus. A incredulidade entristece o coração de Deus. Nós vemos um exemplo muito claro ali, deixa eu ver se eu acho aqui, em Mateus, né? Aliás, deixa eu ver aqui. Mateus 17, 17, achei. Mateus 17, 17. Quando Jesus desceu do monte, que estava lá na transfiguração com os discípulos, encontrou os discípulos ali com um demônio que não saía de jeito nenhum, um pai que estava desesperado, eu trouxe aqui, os seus discípulos não puderam curá-lo, e a expressão que Jesus falou foi essa. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. A incredulidade é algo que Jesus, infelizmente, ele suporta. Ele compreende as nossas coisas, mas é algo que faz ele sofrer, porque a incredulidade priva o homem do acesso à graça de Deus para a salvação. A graça é o quê? É mediante a fé. A incredulidade corta, priva o homem disso. E da bênção que Deus veio trazer, ao dar seu Filho unigênito. Então, já a fé, ela alegra o coração de Deus. Ele, nem em Israel eu vi tamanha fé, falando lá do centurião, né, que foi pedir em favor do seu servo, não precisa ir lá não, basta dar uma palavra que ele será curado. Que maravilha, nem em Israel achei uma fé assim tão surpreendente. Por quê? Porque essa fé conectou o homem a Deus, ele deu a palavra, na mesma hora o servo do centurião foi curado, amém? Então por isso que nós devemos ter cuidado com a nossa fé, porque a fé é o condutor perfeito para que a graça de Deus chegue aos nossos corações, amém? E Deus se alegra, porque Ele quer abençoar verdadeiramente o seu povo. Mas existe um mistério, porque alguns são curados e outros não. Porque alguns recebem a palavra da verdade e outros não. Porque se Deus quer salvar a todos, porque só alguns abrem o coração.
Não sabemos, mas a fé é condutor perfeito para isso. Por isso que a Bíblia diz que é a fé que Deus, Ele nos concede até a fé para o arrependimento. Ele concede a fé para servi-lo. A fé procede de Deus, ela vem de Deus, ela é inspirada na palavra de Deus. Amém? A fé bíblica, ela é assim. Por isso nós devemos lutar e batalhar pela fé, não sendo contencioso, briguento, esfregando a palavra no rosto das pessoas, mas tratando com amor, com compaixão, com misericórdia. E nós vemos agora, vamos ir lá no final da carta de Judas, que Judas ele fala um montão sobre esse assunto, né? Quem quiser, não é o nosso objetivo, quem puder depois ter essa leia, são alguns versículos, mas ele é todo falando sobre os alertas, sobre essa situação, mas no final, Judas, ele dá o remédio, o conselho final, que diz, conselho finais, diz assim Judas, vamos ler lá o versículo 17 da carta de Judas. Diz assim a palavra do Senhor: todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns dizem que a carta de Pedro, que foi lida agora de manhã, precedeu a de Judas por causa disso. Lembre-se do que os apóstolos de Jesus Cristo, qual Pedro falou. Aí continua. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos íntimos. São pessoas que não estão buscando satisfazer aos interesses de Cristo, ou aos desejos de Deus, mas apenas aos seus próprios interesses. São pessoas que buscam fazer da fé objetivo de mercância, ou de promoção pessoal, ou coisas que não estão totalmente desalinhadas da vontade de Deus. Então diz, seguindo seus próprios desejos ímpios. E aí continua. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma. Outros falam, são sensuais e não têm o Espírito. Aí continuando. Mas vocês, meus amados, na santíssima, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. É aquilo que foi falado no início. A fé estabelecida na doutrina certa, na palavra de Deus, ela produz pensamentos certos que causam ações certas, hábitos certos que edificam a própria fé. É pela prática da palavra que a gente vai sendo edificado. E não só por ouvir a palavra. Por isso nós pedimos para Deus que nos ajude. Porque é normal, nós temos dúvidas, nós temos fraquezas, nós temos dificuldades, mas isso não deve servir de impedimento, porque Deus conhece a nossa fraqueza, conhece a nossa necessidade, sabe que somos pós, tem misericórdia de nós, e enviou o seu Espírito Santo para estar conosco e nos ajudar, amém? Então diz, edifiquem na santíssima fé que você tem. Uma vida santa provém de uma fé santíssima. Orando no Espírito, quer dizer, orando com a mente e no Espírito também, com a alma, com o Espírito, todo o coração. Aí continua, no versículo 21. Mantenham-se no amor de Deus. Isso é a maneira como nós existimos. Irmãos, o segredo de tudo está em amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Mantenham-se aonde? No amor de Deus. Permaneçam no meu amor, como Jesus falou, permanecei no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, assim também se vocês guardarem os meus mandamentos, a minha palavra, permanecereis no meu amor. Permaneçam no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então vocês mantenham esse amor que Deus tem por nós em seus corações, e não deixem dividir o seu coração com amor a nada mais. Quer dizer, a idolatria é isso, é a pessoa amar mais coisas, pessoas ou a si mesmo do que a Deus. Então, permaneçam nesse amor, esperando que a misericórdia do Senhor os leve à vida eterna. Hoje foi falado aqui pela manhã as lutas e as dificuldades que nós estamos vivendo nesse último tempo. E a palavra de Deus diz
se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, dos eleitos, esses dias foram abreviados. Foram abreviados por quê? Porque Deus, Jesus Cristo, Ele é um Deus de misericórdia. Aguardando na misericórdia de Deus, Deus não vai deixar a gente ser tentado mais do que a gente pode suportar. Amém? Antes, com a tentação, nos dará também o escape. Amém? Então, esperem no Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvidas. Então, muitas vezes, nós vemos irmãos que, influenciados por essas falsas doutrinas, começam a falar um monte de besteira. A gente ouve cada besteira para justificar as más atitudes do coração do homem. Misericórdia, a gente tem que ter compaixão mesmo e pedir a graça de Deus para poder conduzir com mansidão, né? Então ele diz assim: tenham compaixão de alguns que estão em dúvidas, alguns que estão nesse caminho assim, né, se deixando influenciar, ou salvando outros que já foram influenciados por essas falsas doutrinas, levando a verdade e arrebatando-os do fogo. Quanto ao mais, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Quer dizer, vocês são compassivos, mas façam isso com temor, porque nós também somos fracos, somos humanos, para que também não sejamos tentados. Né? Lá em Gálatas 6, eu vou ler: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de mansidão ou brandura, e cada um tenha cuidado para que também não seja tentado. Se a gente vê o irmão indo pelo caminho errado, a gente deve procurar trazê-lo para a sensatez, com mandura, com mansidão, mas tomando cuidado, porque nós também somos fracos e podemos ser tentados, não arredando o pé da verdade. E agindo assim, a gente vê que a gente vai manifestar a mesma misericórdia, o mesmo amor, ou influenciados por este amor e por essa misericórdia, estaremos agindo da maneira como o Senhor Jesus nos ensinou, né? Porque ele diz assim, na sua palavra, vamos ver aqui rapidamente Tiago 2,12. Falam e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, é a lei de Cristo, não é a lei da libertinagem, é a lei da liberdade no Espírito. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Irmãos, essa frase aqui, o juízo será exercido sem misericórdia, vai na mesma linha, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Entende? Há um único Deus e juiz, soberano sobre todos. Ele sim vai vir no final e vai julgar todas as coisas. Quem é você que julga seu irmão? Então, irmãos, a palavra de Deus diz assim: ajam e falam dessa maneira, porque nós também seremos julgados, segundo essa lei da liberdade. Agora, a misericórdia triunfa sobre o juízo. O Senhor Jesus sempre exercitou a misericórdia. Existe um salmo que diz assim: misericórdia quero e não holocaustos. Amém? Jesus manifestou isso. A mulher pecadora que estava lá foi pega em flagrante adultério e que pela lei ela com certeza deveria ser julgada e condenada, apedrejada. Jesus falou: nem eu tampouco te condeno, mas vai, não peques mais. Aquela mulher Ciro-fenícia, que ele foi enviado às ovelhas perdidas de Israel, mas ela pela fé, sabendo que os animais, os cachorrinhos, eles se alimentam das migalhas que caem na mesa do seu Senhor, eles também alcançou a misericórdia de Deus. E vários outros. A gente tem vários exemplos bíblicos que mostram como Jesus Cristo, ele sempre se compadeceu e sempre exerceu a misericórdia. Por isso que fala:
aqui tanto misericórdia. Nós vemos esses conselhos finais de Judas, a palavra misericórdia, compaixão, é falada umas 5 ou 6 vezes, pelo menos. Porque é isso que o Senhor pretende de nós. E aí nós finalmente, para encerrar, nós vamos ler aqui que no final, lá na carta de Judas, no final ele diz assim, é uma das encerramentos de cartas que dizem que é uma das mais bonitas, né? Diz assim, Judas 24, diz assim, eu vou ler aqui, enquanto os irmãos não acham, né? Judas 24 diz, e ao Deus, aquele que é poderoso para impedi-los de cair, e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula, e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja a glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Então, o objetivo é porque nossa fé seja estabelecida naquele que é poderoso para nos livrar de cair e para nos apresentar, segundo a sua presença, com alegria imaculado, né? Perante a sua própria glória e majestade, poder e autoridade, mediante o nosso Salvador Jesus Cristo, a quem é a glória e o louvor para todos sempre. Amém? Então vamos chamar os irmãos instrumentistas para vir aqui, nós entoarmos um louvor para adorar a Deus com todo o nosso coração, por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele tem proposto para nós. Aqueles que desejarem ficar em pé, podem ficar para a gente adorar juntos ao Senhor Jesus e ao Senhor nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, nós te oramos, Senhor, por cada um de nós, Senhor. Cada um dos nossos corações, Senhor, se prostram diante de Ti, Senhor, diante da Tua majestade. Nós somos necessitados, dependentes de Ti, Senhor, dependentes do Teu amor. Sustenta-nos, Senhor, da Tua presença. Livra-nos de cair, Senhor. Livra-nos de confiar, Senhor, em pensamentos que não estão em conformidade com a Tua palavra, Senhor. Mas que antes os nossos corações se submetam a ela, Senhor. Para também vermos, Senhor, a ação do Teu Espírito em nossas vidas, nos conduzindo, nos guiando, e efetivamente, como foi cantado, Senhor, transformando as nossas vidas, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai amado. Leva-nos, Senhor, debaixo da Tua proteção, dá-nos uma semana plena, abençoada da Tua presença. Assim nós oramos em o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos. Amém. Amém. Deus te abençoe a todos, rique e abundantemente. Cumprimenta o seu irmão. Com a paz do Senhor Jesus. Amém.